Deixa eu te falar. 2, 3 semanas atrás deu uma treta aqui em São Paulo, os caras botaram fogo na estátua do Borba Gato. Essa história das estátuas e dos monumentos antigos que representam outros momentos da história do país. E aí o pessoal agora quer derrubar porque afinal de contas, era um líder que matava pessoas e era assassino e é o chacina. Como é que você vê essa... Não, vê o seguinte, o tal Galo, né? Preservação da memória. Ele foi lá e pôs fogo no coisa. Por que ele não pôs fogo no Palácio Bandeirantes? Então chama Palácio Bandeirantes, né? Então vamos mudar o nome Palácio Bandeirantes, né? Isso era para pôr fogo num lugar, quem sabe se Palácio Bandeirantes não seria mais apropriado. Sim. Eu virei defensor de Bandeirantes, né? É uma coisa ridícula. Por quê? Porque Não, exatamente, porque eu ataquei a destruição da estátua. Porque é o seguinte, cara, iconoclastia nunca deu em nada. Iconoclastia, tu é burro. Ícone quer dizer estátua. Clastia quer dizer tipo uma fobia. Iconoclasta é o cara que derruba um ícone, um ídolo. Porque aquela estátua ela é tão ruim que ela é boa. E ela é tão ruim porque eu tinha um propósito. O Júlio Guerra fez uma estátua de ladrilho e de pastilha. É horrível aquilo. Então, para confrontar a estatuária de mármore e bronze, que essa sim elevava o Bandeirante. Ele fez um Lego, ele fez parece aquela Playmobil. É muito ele fez feio. Um Playmobil antes do Playmobil. É muito feio aquilo. E além de tudo, e ele fez debochando de bandeira. E quando ele foi entrevistar, ele fez em 1962. Em 1963 ele deu uma entrevista para a Folha e a pessoa disse para ele assim: "Ouve, o animal, se tu que faz isso não tá ouvindo, como é que tu quer que as pessoas em casa ouçam?" O Peninha tem problema verdade, com foco. Foco, Peninha. Borba Gato. Borba Gato. Em 63, a Folha entrevistou ele e disse: "É sua obra de arte." Sabe o que ele respondeu? "Quem te disse que é uma obra de arte?" É do caralho um cara que chama a sua obra de arte, indaga, pergunta. Quem te disse que é uma obra de arte? E surgiu a acusação maravilhosa de que não era um monumento, era um monstrumento. E pegou. E todo mundo acha a estátua mais feia do mundo. Pois eu acho linda. Eu e o Petkov, que é outro que não é mala. Que atrás. Sou limitado. Eu tenho... É isso. Tá, e aí os caras derrubaram essa estátua. E além de... Derrubaram, não, queimaram. Entendeu? E ainda nesse caso queimaram errado, porque o Borba Gato não foi caçador de índio. Não foi caçador de índio. O caçador de índio, a FU mesmo, foi Raposo Tavares, Fernão Dias, a Manuel Preto, que foi o maior de todos, que nem estátua tem, que é o cara que destruiu as missões no Rio Grande do Sul. Era o seguinte, tinha 3 grandes missões, tu nunca ouviu falar na tua ignorância, mas é verdade. Já soube, mas é um saco. O papo das missões do Rio Grande do Sul é um saco essa história. Maravilhosa. Vê no meu canal que tu vai curtir. Mais um tu viu documentário... O filme A Missão? Não, senhor, então vamos conversar o seguinte. Tá, vamos eu sou limitado. Tá. Mas tu é um cara que precisa de muita criatividade. Pouco criativo. Porque quantos documentários das missões já não passou na RBS em toda essa vida? Mas o meu é melhor de todos. A TV Com fazia um sobre as missões por semana. Veja o meu episódio, Destruição das Missões, Criação das Missões e Destruição. Tu viu o filme A Missão, falando sério? Vi. Agora? Pô, o filme era do caralho. O Robert De Niro faz o papel de um quê? De um bandeirante, só que não chamava bandeirante. Sabe como é que chamava na época? Paulista. Paulista era ofensa. Era ofensa. Lá vem os paulistas, significava lá vem preadores de homens, destruidores de obras. Então, nesse sentido, você discutir os bandeirantes, qual foi o papel, é muito importante. Só que você não vai discutir queimando, porque quem queima e destrói a estátua é o Talibã. Quem queima e derruba a estátua acaba depois queimando e derrubando o livro. Quem queima o que não concorda acaba tendo que concordar com quando queimam o que tu concorda. Aí o cara vai lá e quebra a placa da Marielle, picha a Marielle, e aí tu vai dizer, picha a Marielle, que são os escrotos, inclusive muito mais escrotos que o Paulo Galo, não se compara, não quero comparar o Paulo Galo com os caras da Marielle, mas o princípio é o mesmo. Então, tu tem que discutir, tu tem que chegar lá e então tu interrompe ali a Avenida Santo Amaro e diz essa estátua, só que é o seguinte, eles não sabem nem quem é o Borba Gato. Então, quando eles começassem a acusação ao Borba Gato, primeiro que eles tinham que ter lido pelo menos a Wikipedia, para saber que o Borba Gato era caçador de esmeraldas, que o caçador de esmeraldas, propriamente dito, era o sogro dele, né? Ele era casado com a filha do Fernão Dias, né? Que era o caçador de esmeraldas, que acabou encontrando Turmalina, achou que era esmeralda e morreu, pelo menos com a esperança de que tinha achado esmeralda, e Turmalina não valia porra nenhuma, né?
ele era... e ele matou um cobrador de impostos. É uma história muito louca. Quando eles descobriram... Ouve, animal. Quando eles descobriram as minas, chegou o primeiro cobrador de impostos do rei... nem um pouco interessado, tem que prestar atenção. Esse é um animal. Com essas o que essas tuas tatuagens tá muito longo, né, cara? Né? Porra, eles descobriram o ouro. Aí chegou o cobrador de impostos. Okay. Aí o Borba Gato chegou pro cara e disse: não, peraí que eu quero ter uma conversa reservada contigo. Levou ele na beira do abismo, empurrou e matou. E era crime de lesa majestade. Tu, na tua burrice, não quer dizer que crime de lesa majestade é que tu mata um representante do rei, é a mesma coisa que tu matar o rei. Então